Olá, meus amigos, ao poste para sábado. Estamos a gravar relativamente cedo na sexta-feira, tem que ser, porque senão vamos perder o fio à meada. Não vou conseguir acompanhar nenhum jogo, aviso já, no dia de sábado, de jogos que sejam do meio-dia em diante, ok? Só vamos estar disponíveis de acompanhamentos de jogos a partir das, digo-vos já, a partir das 19 em diante. Portanto, 7h30, 8 horas eu devo acompanhar os jogos das 8. Brentford-Chelsea, o Sporting é às 8 também. O Atlético Vila Real pode ter potencial para ser um bom jogo, também é às 8, se não estou em erro. Exatamente, então só vamos ver essas 3, 4 partidas que haverão às 8 no dia de sábado. Portanto, vamos já avançar. Para o que nos interessa, vamos aqui abordar 7 joguinhos. Portanto, temos aqui um primeiro jogo que não é normal nós abordarmos, como já vos disse. Não vou acompanhar este ano com uma forma muito afincada aqui a questão do campeonato italiano. Não quer dizer que não acompanham outro jogo em live, sobretudo ao que não vai haver uma outra interessante em pré. Mas para este jogo entendi que faz algum sentido. Estamos a falar de uma Juventus contra um Inter. Estamos a falar de uma Juventus que tem 2 jogos, 2 vitórias. Estamos a falar de um Inter que venceu e que perdeu em casa com o Udinese por todos os bolas, depois de ter goleado o Torino por 5-1. Estamos a falar de um confronto direto que nos últimos 16 jogos dá uma porcentagem de 73% over 0.5 HT. Nos últimos 15 em 22 jogos over 2 golos, quase com 70%. Curiosamente, em termos de confronto direto, over 2,5, amigos, só pintou em 6 de 22 jogos. Dado muito interessante. O ambas marcam, pintou em metade dos jogos, mais ou menos. Vamos a ver aqui o último confronto direto deste ano passado, esta época passada, 1-0, 4-4, 1-0 aqui, portanto, há alguma tendência para não haver muitos golos entre estas duas equipas. Estamos a falar de uma Juventus que está a 2.75, estamos a falar de um empate a 3.0, estamos a falar de um Inter a 2.65. Pessoalmente gosto muito do mais 3,5, desculpem, do menos 3,5 a 1.25, olhando muito ao embate entre estas duas equipas em termos históricos recentes, ok? Confronto direto, a estatística diz isso mesmo. Se vocês olharem só os últimos 3 jogos desde 24-25, tem isso mesmo. Aqui este 4-4, mas depois foi 1-0, 1-0 um para o Inter, outro para as Juventus. Portanto, e se formos a ver históricos anteriores, 1 igual, 1-0, 1 igual, 1-0, 2-0, aqui 1-4-2, aqui portanto, uma grande tendência para o under, ok? Portanto, under 3,5, 1.24. Gosto pessoalmente, olhando às características das duas equipas, olhando ao que pode ser o jogo, tendo em conta que o jogo é em casa da Juventus, okay? Em casa da Juventus, gosto pessoalmente mais 3.5 anos HT 1.50, parece-me de veras interessante. Aqui essa mesma componente de cantos, olhando ao estilo de jogo de uma equipa e de outra, e a forma como o Inter é muito mais pressionante, se bem que com Chivu, o novo treinador do Inter, não tem estado tanto nessa pressão a campo inteiro e uma capacidade de ter posse de bola e um ataque tão vertiginoso quanto isso. Já uma Juventus que parece estar aqui a entrar nos eixos com Tudor. Vamos ver o que é que conseguem fazer. É uma equipa que pressiona um bocadinho melhor. Gosta mais de jogar em posse, não tanto em contra-ataque. Portanto, se calhar temos de ter uma Juventus em alguns momentos de jogo um bocadinho mais na expectativa do que o Inter pode fazer. Gosto pessoalmente do menos 3,5 a 1.24. Há aqui uma modo que eu acho muito curiosa. E que não vai bater, digamos, não será contra o menos 3,5 que falamos, que é o ambas marcam 1.85, parece-me de veras interessante, ok? Acho que o ambas marcam 1.85 parece-me interessante, olhando o que eu vi do Inter em casa, com o Torino e com o Udinese, vi um bocadinho do jogo, e ao que vi da Juventus também em casa, também nos 2 jogos da Juventus, um handicap a favor das Juventus pode não ser mal pensado, ok? Acho que parece-me de veras interessante. Acho que há algum valor aqui, nós podemos ver aqui pela tendência, em trabalhar-se, volto a dizer, anda 3,5 parece-me interessante, o ambas marcam 1.85 também parece-me interessante, e há aqui uma ótica que eu também acho muito interessante. Reparem que ambas marcam nas últimas partidas, pintou 50% dos jogos do Inter, 40% das Juventus, mas aqui a Juventus metade dos jogos não sofre, atenção a isso, marca sempre, muita atenção a isto olhando aos últimos 10 jogos. Há aqui um modo que eu acho muito interessante de se trabalhar, over 0.5 HT, está a 1.50 praticamente, acho muito interessante. Nós fomos a ver quer uma equipa quer outra, tem quase uma média de golos marcados na primeira parte de 0.8, quase 1, ok? Parece-me também muito interessante para o dia de amanhã.
Continuando, Mainz contra Leipzig, estamos a falar de Liga Alemã. Será o único jogo que vamos falar aqui no vídeo de Liga Alemã. Apesar de nós termos, por exemplo, Friburgo, Stuttgart, Wolfsburgo, Colónia e por aí fora, vamos deixar isso para o oposto por escrito. Mainz, Leipzig. Estamos a falar de um Leipzig que tem 2 jogos, uma vitória e uma derrota. O Leipzig começa a levar 6 do Bayern, depois vence 2-0 o Heidenheim. E estamos a falar do Mainz que empata, perde com o Colónia e vence o Wolfsburgo por uma bola. Vence o Wolfsburgo, empata uma bola com o Wolfsburgo. Assim que é, em termos de confronto direto, os últimos 13 jogos, over 0.5 HT pintou em 87% dos jogos, over 1,5 pintou em 87% dos jogos e o over 2,5 quase em 70%. Curiosamente, ambas marcam, raramente pintou. Para aqui não vamos inventar muita rota, estamos a falar do mais a 2.55, estamos a falar do empate a 3.60, de um Leipzig a 2.62. Aqui não vamos inventar muito o que é a roda. Vamos aqui atrás dos golos marcados em ambas as partes. Code fantástica, que já vos vou indicar qual é. Code fantástica de na realidade. Mainz. 1.54 parece-me de veras interessante. Olhando aqui o último confronto direto, o Leipzig venceu, venceu Mainz, venceu Leipzig, vence empate, vence Mainz, empate, vence Leipzig. Portanto, muita dualidade aqui de golos. Portanto, gosto particularmente dos marcados nas partes 1.54. Vejo valor no mais 2,5 a 1.70. Isto porque, não só olhando ao confronto direto entre as equipas, como olhando ao seu início. Mainz sofreu do Rosenborg, marcou 4, sofreu do Colónia, não marcou, sofreu do Wolfsburg e marcou. Para a taça ficou 0, Leipzig sofreu aqui 6 golos, para a taça ganhou 4-2, aqui ganhou 2-0. Portanto, apesar do mercado estar a favorecer aqui das equipas não estarem provavelmente com grande tendência para o over, claro que este 6-0 é enganador, porque foram 6 golos do Bayern, não do Leipzig. Gosto mais de 1.70 também para esta partida. Acho que pode ser interessante. Duas equipas que estão a apontar à parte de cima da tabela, precisam de começar a entrar nos eixos. Mainz ainda não venceu, joga em casa. Nós vamos a ver aqui os últimos resultados do Mainz em casa. Tirando esta derrota com o Colónia, nas outras restantes partidas, empata com o Leverkusen, empata com o Frankfurt, empata com o Wolfsburg, empata com o Kiel, empata com o Friburgo. E repara, nesses jogos todos marcou, sofreu. Portanto, gosto muito do mais 2,5 a 1.70 também. Indo agora para terras inglesas, West Ham contra Tottenham. Estamos aqui a falar de um West Ham que está com modo 3.40, empate 3.60, Tottenham 2.10, mais 2,5 1.24, parece-me excelente. Em termos de confronto direto, over 1,5 pintou 82% das vezes, over 0.5 tem 71% das vezes, ambas marcam pintou em 71% dos jogos em termos de confronto direto. Olhando este arranque de campeonato, desculpem, o Tottenham perdeu a supertaça nos penaltis, vence Burnley por 3-0, vence na casa do City por 2-0, perde com o Bournemouth em casa por 1-0, resultado super surpreendente, apesar de eu ter falado no vídeo na altura do perigo deste Bournemouth. Já o West Ham leva 3 do Sunderland, leva 5 do Chelsea em casa, perde 3-2 com o Wolverhampton fora para a Taça Liga, depois de estar a vencer por 2-1 e vai ganhar a casa do Nottingham por 13-0. Para mim, no-brainer, mais 2,5 a 1.80, duas equipas claramente a apontar ao over, apesar do confronto direto não haver tanto over entre elas, eu vou contra o mercado neste aspecto, não é propriamente ir contra o mercado, mas vou, porque o mercado está a favorecer mesmo assim um under, eu vou atrás desta odd do mais 2,5 1.80, parece-me de veras interessante, até pela exposição e a dificuldade defensiva que este West Ham tem na transição defensiva e na organização defensiva e sobretudo pela capacidade do Tottenham a pressionar a campo todo. Outra odd, que já sabem qual é que eu vou falar, muitos de vocês já devem calcular, golos marcados nas partes 1.71, para mim, uma das odds do dia para o dia de amanhã. Gosto também muito do empate ou vitória do Tottenham 1.30 e gosto também muito do over 0.5 HT a 1.35, olhando muito esta percentagem que há de golos marcados nas primeiras partes entre estas duas equipas. Caso não se sintam confortáveis com esta odd em pré do over 0.5 HT a 1.35, acho que será um excelente jogo para se buscar golos e cantos na primeira parte, pela exposição defensiva, das habilidades defensivas que o West Ham tem e pela capacidade que o Tottenham tem de pressionar a campo todo e de ser uma equipa super letal na transição. Nós fomos aqui a ver, olhando os últimos 10 jogos, médias de golos sofridos, por exemplo, do West Ham está quase em 1 na primeira parte, o Tottenham está 0.6 em termos marcados ou sofridos. Nós vamos a ver, ambas marcam pintam em 60% dos jogos do West Ham, raramente fica sem sofrer, portanto jogar aqui um bocadinho com essa tendência, fomos aqui a ver 60% over 0.5 a sofrer, Tottenham over 0.5, 50%, portanto jogar aqui um bocadinho com isto, com essa vertente, se calhar ir buscar um gol HT com modo bem mais favorável. Continuando, Arsenal contra Nottingham, estamos a falar de um Arsenal que vem bem, teve uma derrota
com o Liverpool, agora digamos, no Derby, ou no Clássico, grande gol de Szoboszlai, tinha tido 2 vitórias, tinha vencido na casa do United e vencido em casa ao Leeds. Estamos a falar do Nottingham, que até começou bem com o Nuno Espírito Santo, vence o West Ham, depois, não, vence o West Ham, vence Brentford por 3-1, empata na casa do Palace depois de estar a perder 1-0, mas depois levou 3-0, estava a 0-0 no intervalo, foi levar 3 batatas do West Ham na segunda parte. Estamos aqui a falar do Nottingham com o novo treinador, já não é Nuno Espírito Santo, agora é Ange Postecoglou, ex-treinador do Tottenham. Portanto, um Nottingham que era conhecido pela sua capacidade defensiva, pela sua solidariedade defensiva entre todos os jogadores. O Nottingham muito coeso defensivamente, a explorar muita transição. Agora tem um treinador que é exatamente o registro oposto. Uma equipa, um treinador que gosta de pressionar alto, um treinador que gosta de colocar muita gente a atacar, um treinador que gosta de jogar muito, muito vertical, uma linha defensiva muito subida, muita pressão alta. Vai ser curioso aqui de ver como é que isto poderá ser. Arsenal 1.38, empate 5.01, Nottingham 8.03. Veja algum valor na odd do Arsenal a vencer a 1.38, muito sinceramente. O mais do e-mail está a 1.22. Também parece-me interessante. Em termos estatísticos de confronto direto, o over 0.5 pintou em 67% dos jogos recentes. O over 1.5 em 67% também. O over 2,5 em 67% também. Eu vejo algum valor no over 2,5 também. Até pela exposição que o Nottingham tem demonstrado este ano em termos de incapacidade defensiva. Há aqui a questão de ter um novo treinador, ok? Há aqui a questão de ter um novo treinador e podemos sempre ter aqui alguma dificuldade de entender, pelo menos logo no primeiro jogo, como é que poderemos estar a nível de comportamentos para esta partida. Gols marcados nas partes 1.70 também parece-me interessante. E há aqui outra odd que eu vou gostar muito, que já vos vou mencionar, que é mais 3.5 antes HT a favor do Arsenal, com uma odd de 1.57. Ou seja, o Arsenal a ter pelo menos 3 cantos na primeira parte. Parece-me excelente, olhando à forma como o Arsenal joga, olhando ao Nottingham, que se calhar pode ter essa postura um bocadinho idêntica ainda à sua identidade anterior, porque será muito difícil mudar já tudo de uma só vez para o dia amanhã. Portanto, acho que pode ser interessante esta odd dos cantos também for do Arsenal. Vejo valor na vitória do Arsenal também. E vamos continuando por terras inglesas. Vamos para aqui para Brentford contra Chelsea. Estamos a falar de um Brentford de 4.51, estamos a falar de um empate a 3.90, Chelsea 1.72, mais de meio 1.22, mais de meio 1.72. Estamos a falar de um Brentford que começou o campeonato perdendo com o Nottingham fora por 3-1, venceu o Aston Villa 1-0, venceu o Bournemouth fora 2-0 e perdeu em casa fora, com o Sarna, desculpem, por 2-1. Um Chelsea começou com o pé direito a empatar a 0 com o Palace, com o pé esquerdo, venceu o West Ham fora por 5-1, venceu o Fulham por 2-0, jogo algo enganador, ok? Mais de meio 1.22, mais de meio 1.72, Chelsea 1.72. Eu vejo algum valor nesta odd do Chelsea. O Chelsea tem estado bem. Este Brentford ainda é uma equipa que é à procura da sua melhor identidade. Perdeu o Thomas Frank para o Tottenham. Um dos seus adjuntos é que pegou na equipa. Ainda está aqui à procura da sua melhor identidade, da sua melhor capacidade de entender aquilo que realmente quer e ter os jogadores realmente a atingir picos de forma interessantes. Falando, por exemplo, de Ramsgaard, falando, por exemplo, de Igor Thiago, o ponta-lança que chegou, mas que entanto se tinha lesionado. Perdeu algumas das suas grandes referências. Agora está-me a faltar o nome, o jogador que foi para o Newcastle, por exemplo, não só a pera do treinador. Eu vejo aqui algum valor no do Chelsea, 1.72, apesar de ser um jogo fora. E nos últimos jogos do Chelsea com o Brentford aqui ficou a 0, venceu em casa, fora empatou 2-2, antes disso quando foi jogar fora 0-0. Portanto, o Chelsea tem algumas dificuldades recentes nos últimos anos de vencer fora em casa o Brentford. Portanto, eu percebo aqui o risco pode haver em ir atrás do Chelsea a 1.72. Podemos aqui jogar um bocadinho pelo seguro. Golos marcados em ambas as partes. Está com aquela odd fantástica. Golos marcados em ambas as partes. Para o Brentford com o Chelsea. Está com aquela odd fantástica. Acredito que esteja ali na casa de 1.62. Para mim, acho que é jogar pelo seguro aqui. Poderá ser interessante. Um bet builder aqui a favor do Chelsea. Empate a vitória do Chelsea com mais do e-mail, está a 1.40, parece-me interessante. Olhando ao estilo de jogo do Chelsea, pode ser interessante trabalhar cantos em live a favor do Chelsea. Se tivermos um Brentford mais na expectativa e um Chelsea mais agressivo, mais pressionante, com mais posse de bola e mais sempre dentro do meio campo do Brentford, pode ser muito interessante trabalhar o Chelsea nesse aspecto para a partida. Agora vamos para a Liga Portuguesa. Estamos a falar do Porto com o Nacional. Um Porto vai receber um Nacional. Este jogo quase não ia acontecer, lembram-se? Porto a 1.18, Porto vem bem. Porto antes da paragem para as seleções venceu o Clássico em casa do Sport por 2-1. Empate 6.52, Nacional 16.90, mais do meio 1.76. Vejo valor nesta hora. Até pelo histórico recente do Porto em termos nos 4 jogos já realizou do campeonato.
Só por uma vez não pintou o over 2,5. Já o Nacional, também com alguma tendência a sofrer, porque levou 2 do Gil, levou 1 do Rio Ave, levou 4 do Sporting. Vence o Casa Pia fora por 2-0, excelente vitória. Portanto, aqui não vamos inventar muito o que é roda. Porto a marcar ambas as partes a 1.78, para mim está excelente. Gosto muito do over 2,5 a 1.76. Gosto muito do odd do Porto HT a 1.53 também. Acredito que o Porto, lá está, marcando nas duas partes, acredito que o Porto vá vencer para o intervalo, até com algum conforto, olhando a esta equipa, a esta capacidade que o Porto tem. Mais de 1.0 HT está a 1.50, ou seja, pelo menos um gol na primeira parte, se houver 2, ou o debate, olhando muito ao que tem sido o Porto em casa, uma equipa super pressionante, uma equipa a pressionar a campo todo, uma equipa que não deixa o adversário respirar, não deixa o adversário sair deste trás. Gosto muito, 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 muito desta odd aqui do Porto. Desta odd do Porto a ganhar o intervalo e desta odd do mais de 1.0 a 1.50 na primeira parte parece muito bom. O Porto a marcar as partes quase a 1.80 também parece-me excelente. O over 1.76 também parece muito bom. Olhando ao que pode ser aqui a questão do Porto em termos ofensivos, a tal capacidade do Porto de pressionar alto, etc. Pode ser um excelente jogo. Não diga em pré, mas para em live se ir buscar cantos, okay? Ir buscar cantos HT. Sobretudo a favor do Porto, temos este Porto extremamente instalado dentro do meio campo do adversário, e temos o Nacional muito fechado dentro do seu bloco, e que haja um padrão claro de um Porto só jogar pelos corredores e um Porto a forçar muito cruzamentos, pode ser interessante e trabalhar cantos a favor do Flóculo do Porto no dia de amanhã. Famalicão Sporting. Sporting depois de perder o clássico vai a um terreno muito complicado do Famalicão. Famalicão que este ano ainda não sofreu, se não estou em erro. Exatamente, o Famalicão tem 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, 5 gols marcados, 0 sofridos. O Famalicão ainda não sofreu. Não falo do Famalicão com modo 7.03. Não falo do empate a 4.98. Sporting 1.51. O mercado a dar aqui algum favoritismo ao Sporting e até elevar um bocadinho a sua odd, tendo em conta o atual contexto. Mais de meio 1.22, acredito facilmente que haja 2 golos no jogo. Em termos de confronto direto, ambas marcam pintam em 70% das vezes os últimos jogos com o Famalicão. O Sporting, 77% das vezes houve o over 0.5, 85% das vezes houve o over 1,5 e 62% das vezes houve o over 2,5. Olhando aqui ao que pode ser a partida, ok? Gosto aqui de algumas odds, certo? Uma delas já sabem qual é que eu vou falar. Será sempre os golos marcados em ambas as partes, já sabem. A 1.61, ok? Olhando ao que pode ser um Sporting com mais bola, mas o Famalicão talvez a procurar um bocadinho mais a transição. Se bem que o Famalicão em casa, por norma, é sempre uma equipa que causa muitas dificuldades aos grandes, porque costuma, pelo menos nos minutos iniciais, ter uma grande capacidade de ter bola e de pressionar alto. Mas, teoricamente, será o Sporting a assumir o jogo e a ter mais bola e a estar mais sempre presente dentro do meio campo do adversário, certo? Posto isto, mais 2.5 cantos HT do Sporting na primeira parte, ou seja, o Sporting ganhar 3 cantos na primeira parte, a 1.70. Para mim, parece uma excelente odd para o dia de amanhã. Gosto muito do over 0.5 HT a 1.30, olhando muito ao que tem sido o confronto direto entre estas equipas, em que tem havido muitos gols na primeira parte, entre elas, quer fora, quer em casa, ok? O Sporting, ano passado, por exemplo, venceu lá por 3-0, na época passada, depois de estar 0-0 ao intervalo, curiosamente. Aqui estava 1-0, aqui estava 0-0, 1-0, 2-1, no 2-0, 1-0, 1-0, 0-0, a 1 igual. Portanto, alguma tendência a haver golos nas primeiras partes entre eles. Portanto, gosto do over 0.5. Se não se sentirem confortáveis com o modo 1.30, acho que será um excelente jogo para se buscar o over 0.5 HT nem live, porque se o Sporting entrar com essa capacidade, como por exemplo entrou com o Nacional, ou como entrou em Casa Pia, mesmo perante o Famalicão que tem estado bem, e o Famalicão tem tido aqui alguns jogadores muito interessantes em destaque. Matias de Amorim tem jogado muito bem, Gustavo Sá dispensa apresentações, Rodrigo Pinheiro na direita também tem sido bastante competente nesse aspecto. Portanto, pode ser um bom jogo para se buscar em live cantos e golos HT, sobretudo se tivermos um Sporting instalado. Se tivermos um jogo também com alguma tendência a ficar partido, também pode ser interessante, lá está, trabalhar o golo, trabalhar cantos de uma forma mais geral. Gosto pessoalmente de golos marcados nas pares a 1.72, gosto dos 2.5 cantos HT do Sporting a 1.70, vejo algum valor no mais de meio a 1.70, mas prefiro ir buscar essa odd em live, olhando que jogo é que vamos ter. Um Sporting a sofrer primeiro, um Sporting a marcar 1 ou 2 na primeira parte, que tipo de jogo é que vamos ter, e prefiro ir buscar o over, um over no e-mail, eventualmente um over 2,5 em live, do que propriamente estar a ir buscar em pré e estar-me a expor na odd. Continuando e finalizando, Jofrigo 29 na Bet7, Bet Builders e o melhor cash out do mercado, e Jofrigo 29 em minúsculas, MyBest.bet,
excelentes mercados em pré, de cantos, de golos e de mercados de jogadores. Em live também tem excelentes mercados. Está com free bets, um bónus de free bets. Já oferi 29 também em minúsculas. Toda a informação está na descrição. Amigos, estamos conversados. Vemo-nos no próximo vídeo que sairá sábado para domingo, onde também teremos grandes jogos e teremos aí boas oportunidades de mercados. Estamos conversados, já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, o vídeo já vai longo, deixem um like, comentem, subscrevam, o comentário ajuda para caralho, partilhem com os vossos amigos e vamos aí rumo aos 1200 seguidores no YouTube.